Pessoal, na aula passada a gente colocou essa data aqui, não foi nenhum label, para que aparecesse o dia da semana, a data e a hora. Só que essa data ela fica parada, estática, né? Então a gente vai deixar depois com que ela fique dinâmica. Só que antes disso, tá fechando aqui. Se a gente olhar o código que a gente fez em sala para gerar essa data, né, a gente colocou o código dentro do método construtor do frame tela principal. Após o método init, né, a gente criou o objeto da classe SimpleDateFormat para poder converter nesse formato aqui a data, o formato que a gente deseja. Logo em seguida a gente criou um objeto do tipo date. Esse objeto vai estar pegando a data do sistema, né, em que ele é executado. Logo em seguida criou uma variável com o nome dia da semana. Por quê? Se a gente quiser obter o dia da semana, a gente viu na aula que através do método getDay, esse método retorna de 1 a 6, quer dizer, de 0 a 6, ou seja, 0 para domingo, 1 para segunda, 2 para terça. Então, se esse método retorna um número, a gente tem que fazer uma verificação. Se ele retornar 0, então essa variável dia da semana vai ficar com o valor domingo. Se for 1, vai ficar com o valor segunda. E foi isso que a gente fez. A gente começou fazendo com o if, com a série de if, né, verificando se d.getDay for igual a 0, então a variável dia de semana recebe domingo. Só que a gente achou por bem utilizar o switch, que ele é mais elegante do que o if. Você só joga uma vez o valor que você quer, no caso o valor do método getDay, e aí caso esse valor for 0, a variável dia da semana recebe domingo. Caso for 1, a variável dia da semana recebe segunda. E aí, se for 1, ele já breca, já sai do switch, ele não verifica as outras condições. E se não for nenhuma delas, se for um valor padrão, né, default, ele simplesmente não faz nada e sai desse switch. Mas vai ser uma das 6, uma das 7 situações, né? Começa de 0 e termina em 6. E aí vai ser uma dessas situações, por exemplo, se for 6, então a variável dia da semana recebe sábado. Aí logo em seguida, saindo do switch, a variável lbdata, que é essa variável aqui do tipo label, né, que a gente criou para receber a data. A gente chama o método setText dela, e esse método vai receber o valor da variável dia da semana. Aí a gente concatenou para colocar uma vírgulazinha aqui logo em seguida. E aí logo em seguida utilizou o objeto formato BR, chamando o método que ele tem, que é o format. O que é que esse método faz? Ele pega a data, no caso o D que a gente passou aqui, né, e converte para o formato que a gente especificou aqui em cima. Então por isso que a gente criou esse objeto formato BR, porque ele possui um método de conversão. Bom, só revisando a aula passada que a gente fez toda essa parte aqui de data, né, para converter a data para o formato que a gente deseja. Só que, se a gente quiser, vamos melhorar esse código aqui, né? Se a gente precisasse utilizar essa mesma data em outro local do código, ou seja, se não fosse nesse label aqui, fosse em outro label, ou em outra situação, ou em outra classe, a gente teria que fazer novamente esse mesmo código aqui, galera. Certo? Para poder converter um valor numérico para domingo, segunda, terça, porque ele só retorna valor numérico. Para poder converter, tem que criar o objeto SimpleDateFormat com o formato que a gente quer. Tem que criar o newDate. Então toda vez vai ter que fazer isso aqui para tratar esse formato da data. Veja, em orientação a objetos a gente aprende que tem que reaproveitar código. Se possível, reaproveita código. Então qual seria a forma aqui? A gente criar um método, uma das possibilidades, né? A gente criaria um método, colocaria esse código aqui nesse método e chamaria o método simplesmente. Eu vou recortar isso aqui só para vocês verem.
para ter uma ideia, né? Sei lá, eu criaria um método dentro dessa classe mesmo e chamaria ele aqui, tipo get dia semana, ou seja, me traga o dia da semana. E aí todo aquele código eu colocaria dentro desse método. E lá no final da classe, ou em algum lugar, né? Por exemplo, vou colocar aqui no final, dentro da classe, né? Public, esse método retornaria uma string, que seria o dia da semana, né? Aí chamaria de get dia semana. Pronto, criei o método aqui e aí colaria o código que estava lá no método construtor. E aí simplesmente após o switch eu diria, ó, retorne a variável dia semana. Ok? Então esse método get dia semana, ele vai fazer todo esse procedimento de pegar o dia da semana e no final ele retorna o dia da semana, já preenchido. Aí lá no método construtor, eu só faria assim, ó. No lugar aqui da variável dia semana, eu chamaria o método getDiaSemana. Veja, sempre que eu precisar dentro dessa classe de pegar o dia da semana da data, é só chamar esse método, não preciso estar fazendo o mesmo código toda vez. Então já resolvo aí, né? Já é uma solução. Só que, se eu precisar desse mesmo código em outra classe, eu teria que criar esse método nessa classe para chamar esse método e utilizar o código dele. Veja, mais uma vez eu vou estar repetindo, né? Eu vou estar repetindo o mesmo código. É claro que dessa vez diminuindo mais, né, a repetição, mas vou estar repetindo. Então qual a ideia? Por que não a gente criar uma classe, sei lá, a gente poderia chamar essa classe de minha data. E nessa classe a gente tem o método getDiaSemana. E aí toda vez que a gente precisasse desse método, é só criar um objeto dessa classe e aí chamar o método getDiaSemana que está no objeto dessa classe. E aí dessa forma a gente poderia utilizar em qualquer outra classe, né, e não somente em uma classe. Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou estar desfazendo tudo, já que a gente decidi criar essa outra estratégia, né, que seria melhor. Pronto, voltei. Então vamos lá, vamos fazer isso. Como essa classe, que a gente vai chamar ela de minha data, né, é uma classe como se fosse um acessório, né, uma utilidade, eu vou colocar dentro do pacote utilitários. Novo, classe Java, eu vou chamar de minha data. Pronto, tá aqui. Tá apagando isso. Pronto. Essa classe minha data, quando eu for chamar ela lá no frame principal, eu vou estar criando o objeto dela e eu já passo a data que eu quero formatar. Então, se eu quero já passar a data, já na hora que eu crio o objeto, então isso tem a ver com o método construtor, né? Então eu vou criar aqui o método construtor dessa classe, que é o método quando a gente cria o objeto, né? A gente já chama esse método. Então, minha data. O método construtor sempre tem o nome da data, o nome da classe, quer dizer. Pronto. Esse é o método construtor, só que esse aqui seria o método construtor vazio. A gente quer o quê? Passar a data por parâmetro na hora que a gente criar o objeto. Então eu vou estar colocando aqui o parâmetro do tipo data, né? E aí a gente vai importar, quer dizer, é date com E. Então a gente vai importar a classe date, que está em outro pacote. Pronto, importei. Então quando eu chamar o método construtor, criar o objeto, chamando o método construtor e passando a data, eu tenho que guardar essa data que eu passei em algum lugar dentro da classe. Então eu tenho que criar uma variável na classe do tipo date, né? Chamada de d, essa variável, onde eu vou guardar essa data que eu passei. Então this
D recebe o parâmetro D. Então é aquela regra, né? Sempre que eu tenho o mesmo nome para o parâmetro e para o atributo da classe, para fazer essa diferenciação, eu digo, ó, esse D é dessa classe, ou seja, dis.D recebe o parâmetro D. Pronto, vamos fazer um teste lá na classe tela principal. Salvar aqui, Ctrl S. E vou fazer um teste aqui, criando um objeto dessa classe minhaData. MinhaData. Vou chamar de minha, o nome do objeto. Recebe o new minhaData. Só que esse método construtor aqui, eu vou estar passando a data, né? Então, vou recortar essa data que eu criei aqui. Pronto, criei o objeto date, né? Guardei na variável d. E eu vou passar essa variável para o método construtor aqui, ó. D. Só que ainda deu erro, né? Se for na lâmpadazinha, a importação, ou seja, tem que importar a classe minhaData, porque está em outro pacote, está no pacote utilitárias. Pronto. E aí dá certo, ó, veja, eu estou chamando o método construtor passando a data. Eu poderia simplesmente já passar direto aqui o objeto date, sem precisar guardar uma variável para poder passar a variável para cá. Então eu posso estar já passando o objeto já de cara aqui, ó, new date. Então, fica bem melhor assim. Ok? Pronto, só que eu criei o objeto, agora eu quero de alguma forma que esse objeto, chamei de minha, né? Ele me traga o dia da semana, já pronto. Ou seja, eu vou ter que criar um método dentro dessa classe minhaData. Então vou lá em minhaData e vou criar um método aqui, public. Esse método ele vai retornar o dia da semana, né, já formatado. Então ele vai retornar um string. Eu vou chamar de, pode ser qualquer nome. Eu gosto de chamar de get dia semana. E aí aquele código lá do dia da semana, da variável, eu vou jogar nesse método. Então eu vou pegar todo esse método aqui, todo esse código, só até o finalzinho do switch, porque esse aqui tem a ver com o frame, né? LBData tem a ver com frame, então eu não jogo para lá. Pronto, recortei. Vou lá no método get dia semana da classe minhaData e colo. Ele aparece esse aviso, né? Ó, deseja selecionar importações, ou seja, a classe SimpleDateFormat que eu acabei de colar, ela não está importada nessa classe minhaData. Ele já está querendo importar para mim, então, ok, importe. Então ele já colocou import aqui, ó. Import SimpleDateFormat. E aí ele deu um errinho aqui, porque eu tenho que vir no final, como ele tem que retornar um string, eu coloco return dia semana. Ok, então o método está pronto, o método get dia semana. Então vai acontecer o seguinte, galera, quando eu criar o objeto minhaData, passando a data, né, ele vai jogar essa data na variável d. Então esse objeto vai conter uma data. Logo em seguida eu chamaria o método get dia semana, que aí vai pegar essa data, o d aqui, ó, e vai verificar o dia da semana dela em número, né? E aí vai verificar. Se for domingo, a variável de semana vai conter domingo, e aí retorna essa variável, o valor dessa variável. Então vamos ver se funciona. Então eu venho aqui, ao invés de ser agora a variável dia semana,
no frame, né? Vou estar aproveitando o objeto minha, ponto, aí ó, get dia semana. Aí eu vou apagar por enquanto esse formato aqui, né? Só por enquanto, para a gente testar, para ver se realmente get dia semana está trazendo o dia da semana. Então vou testar aqui. Aí ó, quarta-feira. Então realmente, quando a gente cria o objeto passando a data, e aí logo em seguida chama o método desse objeto, ele retorna para a gente o que está acontecendo lá no método. Então, a gente já resolveu um problema, né? Só que falta agora que esse objeto tenha um método que converta agora a data e a hora. Então, eu vou criar aqui em cima mesmo, um método que retorne a data e a hora, né? Porque esse método aqui, getDia, está retornando só o dia. Vamos lá fazer get. Esse método vai retornar um string para onde for chamado. Aí eu vou chamar ele de get data e hora. Certo? E aí eu vou fazer o quê? Quem é o objeto que formata para mim essa data que está nessa classe? É o método, quer dizer, é o objeto formato br, que possui o método format, né, que converte. Então vamos lá. Eu vou chamar aqui esse objeto, formato br. Só que vejam, galera, que ele não está reconhecendo esse objeto. Se eu passar o mouse, ó, não encontrado. Por que ele não está encontrando? Porque esse objeto, essa variável que contém um objeto, né, ela está sendo criada em outro método. Então a gente sabe que se eu declaro uma variável dentro de um método, em outro método eu não consigo enxergar essa variável. Para eu enxergar, eu tenho que tirar ela, a declaração, né, de dentro do método e colocar ela fora dos métodos. Ou seja, pode ser aqui, ó, onde a gente já coloca as variáveis, os atributos. Pronto, eu colocando aqui, agora sim, essa variável ela fica global, né? Ou seja, todos os outros métodos vão poder enxergar essa variável. Vou estar ajustando aqui. Então, ó, formato br, ponto, agora sim, eu consigo acessar esse objeto. Então vou estar chamando o método format e passando para o método format a variável d. Então, o método format vai receber a data, o d, né, a data d, e vai converter para esse formato aqui, de data e hora. Do mesmo jeito que a gente já fez lá no frame tela principal. Então, como ele vai estar retornando aqui uma string, então vou fazer assim, string, criar uma variável do tipo string que recebe essa data formatada, vou chamar de formatada. Então o objeto vai converter a data e vai jogar na variável formatada. E aí logo em seguida eu retorno a variável formatada. Pronto, só isso. Aí quem quiser melhorar isso aqui, né, eu não preciso jogar isso numa variável. Eu já posso pegar esse valor aqui de retorno e já jogar aqui. Ou seja, ele já converte e eu já uso esse retorno no método return. Ele já retorna o próprio resultado aqui. Não precisa criar uma variável. Então fica bem melhor assim. Fica só uma linha agora, né? Pronto, agora vamos ver se funciona. Eu vou lá no frame tela principal. E aqui agora eu vou estar chamando minha, que é do objeto aqui minha, né? Ponto, get data e hora. Pronto, vamos ver agora se quando eu executar isso aqui, ele vai trazer o dia da semana, vírgula,
a data e a hora, né? Do método getDataHora. Vamos ver se funciona. Pronto, funcionou. Então eu tenho o dia da semana, eu tenho a data e a hora do mesmo jeito que a gente fez. Só que agora, melhorado, né? Eu tenho só apenas agora, no frame tela principal, só 2 linhas. Antes eu tinha mais de 20 linhas. E agora eu só preciso criar o objeto, passar a data e aí chamar os métodos getDiaSemana e getDataHora. Então, se eu precisar em outra classe fazer essa mesma coisa, crio o objeto minhaData, passando a data e aí chamo os métodos. Ou seja, a gente só fez todo aquele código uma única vez, galera. Então, a gente está utilizando bem dessa forma um paradigma orientado a objeto, não é o conceito de orientação a objeto, que o foco principal é reutilizar o código, é reutilizar o mesmo código, fazer uma única vez, escrever uma única vez esse código. Tá ok? Pronto, só que agora, se a gente perceber aqui, essa data, essa hora, ela está estática, ou seja, está parada. Ela deveria estar se atualizando, os segundos, os minutos e a hora. Então, como fazer isso? Ou seja, a ideia aqui seria que o valor desse componente, né, desse label, ele ficasse a cada segundo atualizando. Aí sim, resolveria. Então, como fazer para que um componente ele fique atualizando? A gente poderia criar um método e esse método contenha esse código aqui que formata a data, né, que gera a data, e aí ficar chamando esse método a cada 1 segundo. A gente teria que programar isso, galera, né? Ou seja, fazer uma coisa paralela. Só que como é que faz isso? Tem uma classe, tem uma biblioteca, melhor dizendo, que é a biblioteca TimerBean. Essa biblioteca ela tem uma classe que ela já faz isso para a gente, ou seja, ela tem um método que ele fica sendo executado a cada 1 milissegundo. Então, como pegar essa biblioteca, né? Bem, eu vou estar disponibilizando para vocês essa biblioteca lá na pasta Java Utilidades. Então, essa biblioteca a gente vai estar passando ela para o projeto, ou seja, a gente pode deixar ela aqui em utilitários mesmo. Então, eu vou lá na minha pasta, onde se encontra aqui Java Utilidades, componentes, e eu vou estar disponibilizando para vocês essa mesma pasta aqui, né? Componentes, TimerBean. Então a gente já aprendeu uma coisa aqui, ó. Toda a biblioteca do Java, ou seja, todo o conjunto de classes do Java já pronto, ele tem essa extensão aqui, .jar. Então eu vou estar copiando aqui, eu vou lá no projeto e colo, Ctrl V. Pronto, colei a biblioteca. Só que ela deveria estar aqui na pasta Bibliotecas. Para adicionar uma biblioteca no NetBeans, é fácil, é só vir com o botão direito em Bibliotecas, adicionar já, e aí eu colocaria o TimerBean. Só que eu não vou colocar agora, vocês vão saber daqui a pouco por quê. Mas por que eu colei a biblioteca aqui em utilitários? Eu poderia deixar na pasta que estava, galera. Só que acontece um problema. Se eu pegar esse projeto e colocar em outro computador, por mais que eu adicione a biblioteca aqui, quando chegar no outro computador, ele vai localizar aquela biblioteca. E não vai estar no computador, vai estar no outro computador. Por isso que é importante você deixar a biblioteca na pasta do projeto, e aí sim. Foi o mesmo esquema que a gente fez com as imagens. A gente criou um pacote para colocar as imagens, e aí sim, se a gente pegar esse projeto e colocar em outra máquina, as imagens vão junto. Pois bem, então,
Como é que eu coloco esse timer bin? A gente vai fazer o seguinte. Eu vou aqui no projeto, no design, né? Então veja que ele não se encontra na paleta, esse componente timer. Que a gente tem que colocar ele na paleta e colocar aqui no frame. Então eu vou com o botão direito em qualquer lugar. Ups. Eu vou em gerenciador de paleta. E aqui tem a opção, ó, adicionar do já. E aí eu vou lá na pasta de NetBeans Projects. No caso do meu projeto é locadora, YouTube, você vai ter que ir no seu projeto, SRC, que é onde fica os pacotes. A gente colocou no pacote utilitários o timer bin. Olha ele aqui, timer bin. Então clica em cima, próximo. Clica no componente timer, próximo. E escolhe qual categoria que a gente quer, menu, janela. Então a gente vai estar colocando na categoria bins. Finalizar. Pronto, fecho. E assim a gente for lá na paleta, então vejam, se não aparecer na paleta, é só você ir com o botão direito, atualizar a paleta, que ele já vai aparecer aqui, o componente timer. Então a gente vai pegar esse componente timer e vai colocá-lo em qualquer lugar aqui do frame. Pode ser em qualquer lugar, porque ele não é visível. Ele apenas é feito para ficar no frame, né? Como uma variável. Se a gente for aqui em outros componentes, vai aparecer aqui timer 1. Então, para a gente criar um evento ou um método desse componente timer, a gente vai com o botão direito, eventos, timer, onTimer. Então clica e ele já direciona para o código aqui, ó. O nome do evento é timer 1 onTimer. Então ele vai ficar chamando esse evento a cada 1 milissegundo. Pronto. Ele vai estar esse evento, ele vai estar repetindo qual código? Justamente aquele código que a gente fez lá no método construtor. Deixa eu ir lá no código. Esse código aqui, né? Então eu vou recortar ele. Ele cria o objeto minha data e seta no label data. Recorto. Vou lá no evento que a gente criou. Cadê ele aqui? Ctrl V. Pronto, criei o evento. Só que se a gente for executar do jeito que está aqui, ele deveria estar repetindo isso aqui a cada 1 segundo, né? Só que ó, ele não faz nada. Ou seja, é como se esse método ele não tivesse sendo chamado ainda para ficar repetindo. E aí, como resolver isso? Bem, eu vou lá no método construtor, após o init component, e vou dizer, ó, a variável timer1 ponto. Essa variável, esse objeto timer1, ele tem os métodos setDelay, setOnConly, start e stop. Ou seja, se você quiser mudar o tempo de delay, de atraso, né, ou seja, o tempo de repetição, de atraso de repetição, você pode estar colocando aqui. O que a gente quer é esse método start. Ou seja, quando eu iniciar o frame de tela principal, que executar o init components, o componente timer1 ele vai dar o start, ou seja, vai repetir esse evento aqui a cada 1 segundo, a cada 1 milissegundo. Então vou executar. Aí agora sim, ó. Se for olhar a hora, ele está atualizando os segundos. Então é isso, galera. A forma que, se a gente precisar tá atualizando o valor de um componente automaticamente, né? Repetindo esse valor, seja o que for a intenção, se eu preciso estar repetindo alguma coisa paralelo à tela, né, que a tela aqui está estática, né? Então se eu preciso executar algo em paralelo, né, a gente usa o componente timer para resolver isso. E o método onTime
desse componente timer. Só para provar aqui que está repetindo, ó, eu vou fazer um teste. Consiste em println. Vou colocar aqui qualquer valor. Vou colocar meu nome, Leomar. Aí vocês vão ver que ele fica realmente repetindo. Ó, se olhar aqui por terminal, ó, ele está repetindo, tá vendo? Então aqui prova que realmente esse evento onTimer, timer1 onTimer, né, ele está sendo repetido a cada instante, paralelamente ao frame. Né? Então é isso, galera. A gente aprendeu aqui a concentrar o código da data em um local só, para não precisar repetir esse código. E a gente aprendeu também a criar eventos paralelos, né, através do componente timer da biblioteca TimerBean. Outro detalhe, quando a gente colocou o componente lá na paleta, o componente timer, lá nas bibliotecas do projeto, ele apareceu, timerbean.jar. Foi por isso que antes eu disse, não, a gente poderia estar adicionando o jar aqui, né? Eu iria aqui adicionar jar e aí procuraria o timerbean. Só que quando a gente coloca lá na paleta e coloca o componente no frame, o próprio NetBeans ele já importa o timerbean aqui para bibliotecas. Então, para não ter dois trabalhos, eu ia colocar aqui e depois ia colocar lá na paleta. Né? Então, para não ter esses dois trabalhos, já que colocando na paleta, ele já coloca a biblioteca aqui, então eu achei por bem fazer assim. Não colocar nas bibliotecas manualmente aqui e aproveitar o que a gente colocou lá na paleta. Tá ok, galera? Então, até a próxima aula.